Bom, sejam todas, todos e todes bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Erika Palomino, sou gerente de comunicação do ManRio. Em nome do museu, gostaria então de salutar a presença de todo mundo aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, louro, estou de camisa branca. E vamos receber, então, hoje as nossas convidadas Hanaira Negreiros e Zahri Guajajara, também muito bem-vindas. O projeto que estamos hoje dando curso ele se chama Legados Vivos, ele reflete sobre os processos de construção de patrimônio e de cultura comum, contemplando encontros como este, também a exposição A Memória é uma Invenção, recém-aberta aqui no Museu de Arte Moderna do Rio, e uma publicação vindoura. Em colaboração com o Centro Cultural Vale Maranhão, esse ciclo discute saberes relacionados ao ato cênico. Já passamos pelo canto, pelo ritmo, pelos instrumentos e chegamos agora à indumentária, vista sob formas de expressão pertencentes a tradições e contextos regionais, racializados, populares e também periféricos. Então, esses 4 encontros, eles acontecem até outubro, e no mês de novembro o ciclo se completa com a realização de uma mostra de cinema, justamente criada e curada com a Cinemateca do MAN, que também está em curso de reabertura. Nesse encontro de hoje, portanto, a gente vai falar de o que nos veste e nos ativa, sobre as artes associadas ao vestuário, sobre figurinos, adereços, adornos, joias, decorações e instrumentos de usos característicos dos trajes em questão. Então, sobre esse tema, ontem falamos de personagens como o Fofão, do Maranhão, e o Bate-Bola, característico aqui do Rio de Janeiro, e das representações de corpos vestidos e pintados, corpos e corpas também. Então, na sequência, eu gostaria de passar a palavra às minhas companheiras de debate aqui hoje, pedindo também que vocês se apresentem individualmente, e depois a gente parte para a segunda etapa do dia de hoje, que é, então, uma fala de vocês de até 30 minutos, como a gente tinha mencionado, e depois também uma interlocução diante dos temas aqui propostos e abrindo na sequência para perguntas do público. Vocês podem, então, mandar suas considerações e questões aqui pelo chat, e eu vou aqui mediando e apresentando, então, nessa segunda etapa. Então, obrigada pela presença de todo mundo aqui mais uma vez. Hannah, agora é com você. Obrigada. Obrigada, Érica. Boa tarde a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem aí, com saúde, de preferência com vacina no braço. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, estou com um cabelão Black Power, estilo Black Power aqui, e uma blusa de moletom azul clarinho. Atrás de mim tem uma parede branca e um espelho e um quadro com molduras vermelhas, com moldura vermelha. Me chamo Hanaira Negreiros, estou super feliz de estar aqui, agradeço muito o convite, mando saudações aí para todo mundo. Zahri, que eu não conhecia, é um prazer estar costurando com você aqui, um prazer te conhecer. Saudações também, e saudações para todo mundo que está ouvindo a gente. Posso seguir, Érica? Ou Zahri também pode se apresentar? Será que eu sigo? Pode seguir, acho que assim a gente dá mais fluxo, né? Depois a Zahri fala também um pouquinho sobre ela antes de começar, tá, Zahri? Tá, joia. Bom, gente, o que eu achei muito interessante, o primeiro tema, assim, a proposição da gente conversar sobre isso, pensando um espaço de museu e as discussões que a gente tem feito sobre espaços museológicos, né, a importância dos museus, enfim, e especialmente pensando em indumentária, pensando vestimentas também dentro desse contexto que para mim é um prazer e é um tema assim que me atravessa desde muito pequena, né? Eu brinco que o vestir é a moda, enfim, eu trabalho com isso já há alguns anos, é uma herança de família, né? Eu sou neta de costureira e de um alfaiate, de uma lavadeira. Então, desde muito jovem, cresci com a máquina de costura da minha avó em casa,
Não a conheci, mas, enfim, ela deixou ali uma série de memórias na casa onde ela viveu e criou os filhos, e também onde eu cresci. Então, todas essas memórias relacionadas ao vestir, eu venho de uma família negra, metade paulista e metade maranhense, lá de Pedreiras, que migraram para São Luís do Maranhão na década de 50, os meus avós paternos, e daqui de São Paulo, uma família campineira dos interiores, do oeste paulista, que estiveram muito ligados ao trabalho em lavouras de café durante o período da escravidão, e que depois também migraram para o centro de São Paulo. Acho que muito nessa levada aí, né, do final do 19, começo do 20 também, em busca de trabalho em grandes cidades. Então, eu venho desse lugar e desde pequenininha brinco que eu era apaixonada por moda e desenhava, comecei a desenhar com 7 anos, autodidata, né? Então, acho que muito a partir dessas experiências de família. E depois de grande, enfim, fiz uma faculdade de moda, consegui me formar, que é uma grande luta, né? E fiquei muito, eu brinco que eu fiquei um pouco chateada, digamos assim, com a minha faculdade de moda, né? Enfim, que bom que eu pude fazer uma faculdade, mas eu sentia muita falta ali de outras referências que não fossem as europeias ali na graduação em moda, naquela época que eu me formei entre 2010 e 2013, né? Sempre gostei muito de história, e depois, enfim, acabou. Hoje em dia eu trabalho com história da moda, né? Mas naquela época eu achava a história da moda que, para mim, era uma das disciplinas que poderiam ser as mais legais da faculdade. Foi, assim, uma decepção, assim, com todo respeito aos meus professores, né? Mas porque, enfim, a gente não tinha outros referenciais mesmo, nem de modas negras, que atualmente eu gosto de chamar de negras maneiras de vestir, ou modas indumentárias dos povos originários, enfim, a gente não tinha nada, né? Então eu terminei a faculdade assim muito desesperançosa, assim, falei, gente, quero fazer outra coisa, mas não conseguia, né? Porque, enfim, a moda vinha sempre, é uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu acabei me encontrando, por mais que tenha sido difícil, eu acabei me encontrando muito no espaço acadêmico. Acho que a Zahri vai ter uma fala diferente da minha, né? Pelo que eu pude já pesquisar sobre ela, que adorei. Mas encontrei na academia e foi muito bem recebida depois numa pós-graduação, porque eu não desisti, né? Eu falei, gente, eu vou conseguir, eu vou conseguir encontrar um caminho aí, pelo amor de Deus, não é possível. E aí eu acabei, assim, os fluxos das águas acabaram me levando para o estudo da ciência da religião, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em estudar, porque eu tinha me interessado por indumentária de candomblé. Eu sou candomblecista, candomblé de Angola, de nação de Angola, como a gente chama. E quando eu tive contato com a religião já mais velha, ainda na faculdade, eu fiquei completamente apaixonada, na verdade, pelas roupas, né? Por todo o ambiente do terreiro, enfim, eu fui numa festa pública, né? Então, tem todo aquele momento, né, de preparar a casa, os adeptos arrumando todos os detalhes da casa, as árvores, enfim, né? O chão com as folhas e as roupas, principalmente das mulheres negras, né, que, enfim, pareciam comigo ali no terreiro, e eu fiquei completamente encantada. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi a mãe Mona Deuá, que é Eked, mãe do nosso terreiro Redandá, e Eked é essa mulher que tem esse cargo. Ela não incorpora, né? Então ela permanece aí, digamos que acordada durante as festividades. E a EQED tem, dentre muitas das funções, cuidar das pessoas que incorporam, receber as entidades, os encantados, os orixás, enfim. E também vestir, cuidar das roupas. Então, as EQEDs têm essas e outras funções. E a Mãe Mona é uma dessas EQEDs, na verdade, ela é EQED mãe, né, que organiza todas as outras EQEDs. E uma mulher extremamente bonita, e preta e alta, assim, e aí ela entrou com as roupas rituais, eu falei, minha Nossa Senhora, gente, eu quero estudar isso, olha que beleza, né? Tinha pouco contato, assim, com religiões negras, apesar de ter, depois descobrir na família que tinha um parente que era, a gente sempre vai achando depois, né? Meu avô, enfim.
Então, comecei a ficar encantada por essa estética e resolvi fazer um mestrado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo. O professor Enio Brito foi o meu orientador e me recebeu de braços abertos, e a gente ficou 2 anos pesquisando relações entre o que a gente entende por indumentária, né? Então, pensar toda essa composição de um traje que no nosso caso, então, era um traje litúrgico, né, de uma religião de matriz africana. No começo foi, enfim, digo que tem caminhos tortuosos, porque a ciência da religião é um campo de pesquisa que ainda está muito também acostumado a pensar religiões de origem branca, europeia, sobretudo. E quando eu propus, então, um estudo para estudar candomblé, já era um pouquinho fora da curva, né? Tinha o meu professor que pesquisava isso e só. E, e aí eu estava propondo um estudo sobre moda, né? Sobre roupa, e aí, imaginem, né? A confusão, assim, mas deu tudo certo no final. Eu até escrevo isso na pesquisa, que no começo eu achava que eu tinha que apresentar, na verdade, eu tinha que encaixar a moda, indumentário, candomblé dentro do estudo da ciência da religião. E no final da pesquisa, eu descobri que eu precisava apresentar esses campos, né? E que tinha ali muitas possibilidades para serem tecidas a partir desses encontros. Então, foi uma experiência muito bacana pesquisar a minha comunidade, então eu estava ali como pesquisadora e também como adepta, digamos assim, lembrando que o candomblé é uma religião iniciática, né? Então, é preciso passar por uma iniciação para você conhecer os segredos, enfim, os fundamentos. Eu não sou uma mulher iniciada ainda, então também tinha esse lugar e não lugar, que foi muito interessante, porque talvez se eu fosse já iniciada, a pesquisa teria um outro olhar e um outro caminho, então as coisas são do jeito que elas devem ser, né? E no final eu acabei pensando, o mote da pesquisa principal era pensar o axé nas roupas, né? Pensando, então, no candomblé, que a gente tem o axé como a energia vital, né? Como essa energia que é imaterial, que a gente não vê, mas que se manifesta ali na dança, na comida, na música, na busca pelas folhas, né? No respeito à natureza e também nas roupas. Então, eu fiz uma entrevista com os adeptos da comunidade e fui conversando e puxando as memórias que estavam relacionadas às roupas, né? Então, eu recebi muitos relatos do momento da iniciação, que é um momento muito importante, dessa roupa que é preparada para esse momento de rito de passagem, descobri histórias de família, conversei muito, principalmente com mulheres costureiras que são responsáveis por fazer as roupas de santo das divindades e conversar com elas foi muito rico, porque aí você entende que a pessoa que está com a mão na massa, né? Eu acabei descobrindo que tecer essas roupas de candomblé também se mostrava ali uma forma de cuidado e de fé, quase que como uma reza, assim. Né? A gente costuma dizer que nos candomblés a gente reza tocando, comendo, enfim, fazendo uma série de coisas, né? E a costura também, a costura desses trajes litúrgicos se mostrou também uma forma de reza e de cuidado com a divindade, cuidado com a comunidade. Então, acabei percebendo esses lugares também e de trazer um estudo que fale de uma comunidade tradicional para um espaço acadêmico, o que significa isso, né? Como é que a gente media esses tipos de saberes, enfim, entender que os saberes dos terreiros também são um super saberes, super conhecimentos e epistemologias diferentes, né? Formas de entender o saber e de conhecer o mundo de uma outra maneira, e como trazer esses conhecimentos também para esse espaço tradicional, institucional. Isso me leva a pensar também, até pensando os espaços de museu também como espaços institucionais, como é que a gente media, né, esses encontros e traz essas estéticas, essas histórias para dentro dos museus, pensando em espaço de mediação, de educação, né, de programas, enfim. Eu trabalho atualmente no MASP, Zahri está com os vídeos lá na sala de vídeo, e lá eu trabalho como curadora adjunta de moda,
já trabalhava como professora no MASP Escola também, ensinando cursos de história da moda, pensando principalmente negras maneiras de vestir, e histórias da arte que fujam ali daquela arte, história da arte europeia, né? E a gente, no MASP, principalmente pensando os cursos, onde eu tenho uma atuação de professora, sempre busquei pensar essas estéticas, principalmente aqui no meu caso, estéticas negras, como é que a gente encontra essas estéticas do vestir no acervo de um museu como o MASP, por exemplo, né? Então, era muito bacana que a gente fazia o curso presencial, não tinha pandemia, que a gente podia visitar acervo, enfim, ficar pertinho das obras, que eu acho que é uma mágica dos museus, né? Poder estar perto do acervo e refletir sobre esse acervo, né? Acho que agora a gente, em 2021, a gente tem um pouco mais de fôlego para discutir sobre essas questões, tensionar alguns pontos, né? Fazer costuras diferentes ali e pensando esses espaços institucionais, como o acadêmico, museológico, enfim, pensar como é que a gente pode trazer essas histórias outras, e às vezes eu escuto as pessoas falando novas histórias, mas essas histórias sempre estiveram aqui, na verdade, né? Então não são novas, né? São outras histórias que estiveram ali soterradas por um racismo extremo, que é uma das coisas que fundamenta, infelizmente, o nosso país, né? E de um colonialismo que perdura. Então, hoje, em 2020, como é que a gente consegue refletir sobre essas histórias e, consequentemente, a gente passa por histórias de violência, de apropriação, enfim, e como ressignificar isso, né? Como a partir de um passado de extrema dor, muitas das vezes, como é que a gente pode pensar a arte como uma plataforma para a gente discutir todas essas questões e, consequentemente, traumas, e fazer disso uma possibilidade da gente pensar um futuro possível e melhor, né, que seja mais igualitário, enfim, que a gente tenha mais pessoas indígenas, pessoas pretas, enfim, todos os corpos ditos e colocados nos lugares de dissidentes, né? Como é que a gente pode trazer essas vozes à tona, enfim. E é uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo que está aqui conversando com a gente, para a gente poder pensar em conjunto a partir desse lugar da arte, né? Como essa grande plataforma, assim, acho que essas são indagações, enfim, são questionamentos que eu me faço sempre. Não tenho resposta, mas eu acho que esses espaços são para a gente pensar, enfim. Eu acho que basicamente isso. Faço muitas outras coisas também, estava refletindo sobre isso, estou fazendo muita coisa também. Escrevo na L, tem uma coluna digital lá, a Érica também, somos colegas, colunistas. Enfim, e tem o lugar da educação, acho que de uma educação artística, para mim, acho que é fundamental e é o que move, que tem movido, assim, acho que tem movido os meus passos até aqui, é o que me traz aqui hoje. Acho que é basicamente isso, a gente pode ir conversando mais, assim. Prazer trocar com vocês. Obrigada, querida. Muito obrigada pela sua fala. Zahir, pode prosseguir, por favor. Boa tarde a todos, todas, todes. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu confesso que eu não tenho tanto domínio, né, para falar sobre moda, não é um assunto que eu domino. Então, vou falar a partir das minhas experiências. Sou artista, multiartista, né? Sou atriz, canto, me arrisco na escrita, performo. Enfim, eu lembro que quando eu era criança, assim, que eu comecei a... Diferente da Rainara, né? Da Hannah, diferente da Hannah, eu não fiz nenhuma faculdade, né? Eu não concluí o ensino médio, eu estudei até o primeiro ano do ensino médio e, bom, escolas assim bem... saí da minha aldeia, né, até os 9 anos de idade, não falava português ainda, então eu cheguei já na cidade e já fui para me alfabetizar, então basicamente eu
aprendi o português dentro da sala de aula, que foi um baque para mim, né? Porque era muita informação ao mesmo tempo, assim, né? E chegando na escola era muito difícil lidar, assim, né? Um novo momento, e aí a partir dessa idade eu comecei a viver entre cidade e aldeia, que era onde eu me alfabetizei, né? Na cidade de Barra do Corda, que é a cidade mais próxima da minha reserva indígena Canabrava, que é onde eu nasci. E daí eu e os meus irmãos, né, a gente ia para a cidade durante a semana, e fim de semana a gente ia para a aldeia, e tudo a pé, né? Na época não tinha carro, hoje em dia já tem estrada de chão, que é possível ir de carro para a aldeia, vir para a cidade, existe um fluxo maior hoje em dia, né, essa transição de cidade a aldeia, né, na minha reserva. Mas na época a gente fazia tudo a pé. E eu lembro que, assim, a gente tinha uma vida bem precária, assim, né? E meus irmãos, minha família, a gente tinha uma vida muito humilde mesmo. Eu chegava na escola com umas roupas, assim, muito churradinhas, né? E eu lembro que eu pegava, meus pais não tinham condição de ficar comprando roupa, né? Eu chegava na escola, todas as outras crianças ali, tudo muito arrumadinha, né? E eu ali muito, vou dizer assim, fora do padrão, né? Vou dizer assim, desse padrão ali exigido. E eu lembro que eu pegava, né, essas roupas dos meus irmãos, né, dos meus irmãos mais velhos, dos meus pais, e eu mesma recosturava, porque eu via que as outras crianças, as outras menininhas, tinham umas roupinhas ali, né, que eram melhores, né, entre aspas, assim, eram melhores que as minhas, né? Meus pais tinham condição de ficar comprando roupa nova para mim, então eu pegava, eu mesma fazia. Então, eu lembro que eu pegava uns pedaços de pano, amarrava aqui, e eu achava que estava arrasando, e estava, né? Chegava na escola e eu me virava nos 30, né? Como diz a história. E, por outro lado, isso me remete, assim, fico pensando, né? Como que isso influencia nas nossas vidas, porque eu estava tão fora desse padrão e era dolorido para mim, era muito doloroso não fazer parte desse padrão, porque era o que estava ali ao meu entorno. Então, eu chego nesse lugar onde eu não faço parte, né? Não estou acostumada, começo a perceber esse ambiente que é completamente diferente da minha realidade, então é doloroso para mim. Então, o que me resta é me adaptar. Então, essa adaptação, esse processo de adaptação é muito dolorosa, né? Então, qualquer tipo de adaptação, eu já estava ali, tinha que aprender a falar o português, né, para poder me virar. Eu lembro que os primeiros anos de escola eram horríveis para mim, porque eu só ficava calada, eu ia para casa chorando, as professoras falavam comigo, eu não sabia o que estavam falando, eu chorava, né? Mas, por outro lado, eu também fui muito acolhida por esses professores, né? Eles eram como meus pais, assim, né? Todo esse ensinamento, vamos dizer assim, que é preciso a gente ter para sobreviver dentro dessa sociedade colonizada, né? Vou usar esse termo, que é super conhecido, a gente realmente precisa se adaptar, né? E essa adaptação, ela mexeu muito comigo, né? Mas hoje eu entendo que todo o meu trabalho como artista, que seja como atriz, como cantora ou como performer mesmo, né, as coisas que eu venho escrevendo, tem um reflexo bem, dizer assim, que vem de todo esse meu processo, né, de adaptação. Até hoje eu estou me adaptando, né? Então, toda essa indumentária, meu povo, né, dizer assim, a gente já se vestia, né, como na cidade, né? Porém, era uma vestimenta muito mais fora dessa exigência padronizada do que estar bem vestido, né? De ter que usar uma roupa engomada, uma roupa limpinha, né? E na aldeia tem essa coisa mais livre, que é andar descalço, você usa uma camisa rasgada e está tudo bem, não tem esses olhares tortos, né? De que você está mal vestido. Enfim, e daí
Mas falando hoje, né, nesses nossos dias atuais, eu percebo o quanto que a moda ela influenciou, né? E nesse processo de adaptação a gente começa a perceber o quanto a gente também está dentro. Eu agora mesmo estou usando aqui esse brinco que é lindo, feito por Guajajara, né, meu povo. E você vê que está super na moda. Estou super na moda. E eu acho lindo, eu me sinto tão bonita isso, eu acho tão importante hoje, nos dias atuais, a gente se sentir representado dentro dessa moda que foi criada, né? Por um lado, massacra, mata, né? Vamos dizer assim, traz essa separação, né, de povos, de culturas, de identidade, enfim, é uma série de coisas ali que está envolvida, né? E a moda tem disso também, né? É muita mão escrava ali para poder manter essa moda que a gente tanto briga para fazer parte. E essa moda eu não falo só de marcas caras, de marcas conhecidas, mas roupas mesmo. Você vê uma amiga usando uma blusa, você achou bonita, você quer também, né? Independente da marca, independente do preço, você quer vestir porque você acha bonito, né? Então existe essa indústria e que é cruel, né? Por outro lado, eu entendo que a gente cada vez mais estamos nos adaptando e trazendo esse formato de, dizer assim, de vida para a gente se sentir mais confortável, porque hoje em dia somos indígenas, bilíngues, que andam vestidos, eu ando vestida, não posso andar pelado na rua, senão vou presa ou estuprada, sei lá, vestida, e eu estou me apropriando de técnicas que não fazem parte da minha cultura, mas que hoje é a minha cultura, né? Porque eu estou na cidade, eu estou usufruindo de toda essa tecnologia, de todas essas artimanhas manuais, né, intelectuais, por uma questão de sobrevivência, né? Então, eu acho de extrema importância que esses espaços sejam ocupados também por indígenas, até pensando, né, que os indígenas sempre foram colocados nesse lugar do não desenvolvido, aquele que não desenvolveu, aquele que não tem, vamos dizer, um refinamento nas coisas que faz, que fala, né? Eu sofri muito preconceito pelo meu jeito de falar, porque eu não falava academicamente correto. Até hoje eu escrevo muito errado, né? Entre aspas, porque o que é errado? Porque foi imposto uma maneira acadêmica de ter uma fala que universalizasse, que tivesse um padrão para que todo mundo pudesse comunicar, né? Ao mesmo tempo que isso aparentemente parece que está ali incluindo, ela exclui completamente, porque aí só quem, vamos dizer assim, as pessoas que fizeram uma boa faculdade, que estudaram numa boa escola, é que vão ter essas oportunidades de estarem ali ocupando aqueles espaços. Os meus irmãos que estão lá na aldeia, que mal falam português, quais as chances deles também fazerem o trabalho que eu faço hoje como artista, né? Eu tive que sair da minha aldeia, eu tive que aprender a falar português, eu tive que dominar uma outra cultura, né, que hoje também é minha, para eu poder sobreviver e para estar hoje também falando dessas diferenças, né? Então, eu acredito que existe também essa moda hoje, moda em ser indígena. O próprio indígena está se vestindo de si mesmo, sabe? E é importante isso para você estar ressaltando isso, para que essa cultura não se acabe, da mesma maneira que a língua também não pode parar, né, de ser falada, porque senão ela vai ser exterminada, né? Vai ser extinta. E assim também são as nossas vestimentas, né? E as nossas vestimentas, elas estão ali, né, que tem esse cocá, e o cocá hoje em dia virou um elemento muito
vamos dizer assim, muito comercial e da moda, né? Tem muita gente que usa cocá para fazer foto, mas o cocá não se usa no dia a dia. Os próprios parentes mesmo não usam no dia a dia. Eu lembro que quando eu ainda morava, né, na aldeia, que eu ainda não tinha saído, né, eu lembro que, assim, os caciques, né, os pajés, minha mãe era pajé, né, ela só colocava cocá quando ela ia cantar. Então, era um ato sagrado para ela, né? Era um objeto sagrado para ela, né? Então, ela colocava aquilo ali, não era para se enfeitar, para mostrar. Hoje, o cocá ele tem mais essa definição de mostrar, mais do que ter algo mais voltado para si, sabe? O cocar ele tinha mais um efeito espiritual, né? E a minha mãe ela não me deixava colocar cocar. Ela dizia assim, não, um dia você vai poder usar o cocar. Enfim, estou fazendo essas comparações porque você vê que existe, né, essas transformações e adaptações. Não acho que seja errado que tenha que usar o cocá para fazer foto, acho super interessante, tem que ter, até para mostrar quem somos, né? A tecnologia está aí para isso. Essa evolução humana, ela causou esses efeitos, né? Mas pensando nisso, que como nosso processo de adaptação, né? Juntando com essa evolução que vem vindo, a gente vai se transformando, né? Então, hoje, nos meus trabalhos, inclusive, que a Ana falou aí, que está no MASP, ambos os trabalhos eu falo muito sobre a minha vida, não vou dizer vida dupla, né? Eu sou tudo isso, né? Mas essa contrapartida de ser, não ser, e ser ambos, e também não ser de nenhum dessas duas culturas, né? Que é a cidade, a aldeia, né? Eusahir, vou até usar esse termo, branca, né? Eusahir, mulher branca na cidade, que não deixa de ser, porque sou colonizada, falo português, uma língua estrangeira que não é a minha, né? Estou usando essa roupa, pensando vamos dizer assim, se é que eu posso dizer isso, no melhor sentido da coisa, né? Mas existe uma ancestralidade dentro de mim que ela não pode, ela nunca poderá ser extinta, nunca vai sair de mim. Então, essa vestimenta também, ela está em mim, sem que eu precise colocar um cocar, por exemplo, né? Ela está mais internalizada do que externalizada. Ela está mais para dentro do que para ser mostrada, né? Que eu acho que em todas as culturas, vamos dizer assim, né? Dizer assim, as culturas mais... Imagino também, não tenho domínio, Hannah, e peço desculpa estar falando isso, e pode me corrigir se eu estiver errada. Mas, assim, acho que tanto também na cultura do povo negro também, né? A gente... Esse processo, a colonização chegou para todos, né? Alcançou a todos. É isso, gente. Falei que só, né? Obrigada. Hannah, você quer... Obrigada, Zahir. Muito bom te ouvir. Hannah, você quer seguir daqui? Está vendo você fazendo várias anotações aí, queremos te ouvir. Eu fiz, porque sempre quando... Sempre não, mas ultimamente tenho conversado com muitas pessoas e começo falando sobre moda, e aí geralmente outra pessoa como o Zahir vem e fala, mas não tenho nada a ver com a moda, porque realmente a moda ela tem essa magia, né? Tem um encantamento, enfim, tem uma relação com o consumo e com o capitalismo, óbvio, mas também tem esse lugar de exclusão, né? De parecer que é uma coisa para poucas pessoas, né? E eu achei interessante Zahir falar que não tem essa proximidade com a moda, mas logo em seguida ela fala que fazia, né, ajeitava as roupas, enfim. Então, a moda está aí, né? E quando eu comecei a entender que a moda estava muito perto de mim, foi a partir também da minha ancestralidade. Então, tenho a sorte de ter os meus avós que são maranhenses vivos,
e que tem 88 anos, então eles lembram de muita coisa. Meu avô era alfaiate, então falando dessa cena, né, de ser alfaiate em São Luís na década de 60, foi muito rico. Lembrando das memórias da minha avó, também a moda parecia muito distante de mim, mas quando eu fui vendo que toda a minha família tinha essa relação, assim como quando eu escuto o Zahri falando que também dava seus jeitos ali, criando as suas próprias roupas, a partir do que seria uma escassez, né, do que seria ali um ambiente de roupas não chiques, né, roupas novas, enfim, que não tinha acesso a isso. Para mim isso é moda, né? Para mim é total. E aí eu tenho brincado com as pessoas, para as pessoas, e provocado, desculpa o barulho, provocado as pessoas a reivindicarem a moda nas suas vidas, né? Para que isso. E aí talvez tenha até, puxando a sardinha, né, para o campo acadêmico, em que eu atuo, outras profissionais, principalmente mulheres estudando moda, fazendo estudos de moda no Brasil, que até questionam o que usar, né? A gente usa a palavra moda, ou a gente usa indumentária, ou a gente usa traje, ou a gente usa o vestir, enfim. Eu gosto do vestir como um conceito, digamos assim, não sei se eu poderia falar assim, porque eu acho que o vestir engloba muitas coisas que a moda pode muitas vezes deixar de fora, né? Então, quando a gente consegue pensar o vestir, a gente vai pensando uma série de outras manifestações, a gente vai pensando esses saberes manuais da costura, enfim, a gente consegue trazer ancestralidade para a conversa. Quando a gente fala de moda também, mas a moda, para mim, ela está muito mais ligada a esse universo de exclusão, muitas vezes ligada a esse universo do capital, enfim, do trabalho escravo, né, de pessoas imigrantes também, que vêm para o Brasil trabalhar com isso, trabalhar, né, que são exploradas. Então, eu fico pensando muito nisso e chamando as pessoas para reivindicarem também esse lugar do vestir, do pensar a roupa, do pensar o adornar o corpo para todo mundo, porque é para todo mundo, né? Eu acho que a gente vai também repensando nessas coisas. Concluí. Estava esperando o Zahri se ia falar alguma coisa aqui. Não, eu só ia dizer que eu esqueci de falar que eu sou maranhense também, né? Eu sou do Maranhão. E aí, quando eu falo da moda, eu falo que eu não tenho um domínio para falar, né? Não é um assunto que eu entendo tanto, mas a gente vai se virando como pode. Mas o que eu ia comentar é que exatamente esse sistema da moda, ele é de fato tão opressor, né, que ele toma conta, ele invade outros territórios das manifestações do próprio vestir e dos corpos mesmo, porque o que a gente talvez antes entendesse como moda é justamente esse sistema, né, que ele se dá, como você mencionou, Zahri, no lugar da comparação, né, das comparações, ou seja, as modas ali, a moda surgiu, né, naquele momento do século XV, século XVI, quando a burguesia começou a reproduzir modos e modismos da nobreza, que por sua vez precisou passar a adotar outros comportamentos e outras modas para assim se diferenciar e foi até a gente chegar aqui. O que eu acho interessante dos tempos que a gente está vivendo é justamente não só esse processo de descolonização do nosso pensamento, e aqui a gente, né, falando de Brasil, esse olhar justamente para a identidade indígena, para a identidade negra, para culturas que foram e são definidoras, né, do momento em que a gente está hoje, mas que somente agora esse lugar se inverteu, ou seja, como você está falando, né, Zahri, essa necessidade de se ocupar esses outros espaços
e da gente, do outro lado da moda, ter que correr atrás e estar na moda, assim, o seu brinco, né? Então, mesmo esse conceito esquisito, né, de estar na moda, ele também ele é opressor e excludente de fato. Uma dos aspectos mais interessantes, penso eu, desse encontro que a gente está tendo aqui, é de poder conhecer saberes que são peculiares e próprios. E, partindo disso, eu queria mencionar uma frase, Zahri, que tem num texto seu, ou relativo a um dos vídeos que você mencionou, que é justamente da pintura indígena, simbolizando a primeira identidade, a ancestralidade. Então, eu gostaria de passar essa frase para que você pudesse comentar, por favor. Pois é, porque quando o vídeo Aikue, né? O Aikue, ele tem que fala existo, né? Resisto. E ali aquele vídeo tem um caráter, tipo, o que eu pensei ali é que quando a gente nasce, né? Você sai dessa terra e você surge como um indivíduo, né, na vida, como indivíduo na vida, é da natureza humana você se identificar com alguma coisa, você se tornar alguma coisa. Nós, seres humanos, somos a única espécie que tem a necessidade de se afastar da natureza para se sentir útil, para se sentir melhor, mais eficaz, né? Mais soberano, dizer assim. E aí, quando a gente nasce, no meu caso, eu nasci com a necessidade de me identificar com alguma identidade. Então, estava eu ali no meu berço da cultura indígena, né? Da minha família, de onde eu nasci numa aldeia, na aldeia chamada Aldeia Colônia, e a primeira língua, né, vamos dizer assim, a gente nem fala língua, a gente chama de dialeto. O primeiro dialeto que eu ouço é o Zengueté, que é a minha língua mãe, né, que é a minha primeira língua. E ali eu nasci, me identifiquei com aquele mundo, então eu me formei ali a minha primeira identidade, né, como ser humano, porque eu precisava me identificar com alguma coisa com o passar do tempo, né? Como indivíduo, como ser humano, né? Então, ali tem a minha primeira identidade. Essa primeira identidade, ela está revestida de uma vestimenta que é caracterizada pela pintura, né? A gente usa muito genipapo, urucum, a gente banha com ervas, né? Geralmente, quando nasce uma criança na aldeia, dá banho de ervas, né? Tem fumaça, incenso, muitas coisas assim, né? Então, ali se formou a minha primeira identidade, como um indivíduo pertencente, né, na vida, né, como alguém, como humano, dizer assim. E aí, a partir disso, essa primeira identidade, ela vai sofrendo um processo que aí entra essa outra cultura, que é a partir ali dos 9 anos de idade, né, que é quando eu saio da aldeia pela primeira vez e começo a ter contato com uma outra civilização, né, que é a cultura que não é a cultura que eu nasci ali, né, que é bem diferente da minha primeira identidade. E aí vem esse outro contato, esse embate, né? Que é onde eu falo que quando eu chegava na escola, que eu via as outras crianças com uma roupinha ali, né, bonitinha, toda arrumadinha, e eu sentia necessidade também de vestir aquelas mesmas roupas, de andar como aquelas outras crianças, de falar, me expressar e ser como aquelas outras crianças, para eu me sentir pertencente daquele lugar, né? Porque eu era um ser estranho ali naquele ambiente. Eu era o único ser estranho naquele ambiente. Então, essa necessidade de também pertencer
aquele novo ambiente me faz eu buscar novas ferramentas, né? Novas maneiras de sobreviver e me sentir existente, que aí entra a minha segunda identidade, que é essa aqui, né? Mas essa segunda identidade, ela não exclui a minha primeira identidade. A minha primeira identidade é a minha primeira identidade. Ela não se apaga, né? Mas essa segunda identidade, ela é imposta, né? E aí é onde eu falo da crueldade, porque ela não é uma escolha, né? Embora pareça que foi uma escolha, porque eu saí da aldeia, fui para a cidade, meus pais me levaram para a cidade para me alfabetizar, para eu aprender a falar português e começar a agir como uma dessas crianças que eram bem diferentes de mim, né? E que, vamos dizer assim, estavam na moda. E falo da moda aqui não da roupa, mas como humano mesmo, como espécie, né? Elas estavam ali dentro do padrão que é exigido pela sociedade como um indivíduo interessante, né? E eu estava fora, eu estava completamente fora desse padrão, né? Desse padrão de beleza, vamos dizer assim. E aí essa necessidade ela traz esse embate, né? Então esse vídeo ele tem esse caráter de falar sobre essa briga, né, entre esses dois mundos e ao mesmo tempo também de como eles se juntaram e se transformaram em um só. E ali mais para o final do vídeo eu começo a me vestir novamente da terra, uma vontade de voltar para a terra, voltar para a minha ancestralidade. É uma maneira de dizer que eu não posso me perder nessa segunda identidade. Eu não posso me permitir fazer com que a minha segunda identidade mate a minha primeira identidade, né? Porque a minha primeira identidade ela está aqui e é ela que me mantém viva como um indivíduo, né? Nesse mundo. Hanna, agora queria te ouvir. Eu assisti o Aikwe, que fala? Já ri, pronunciei certo? Aikwe. E me chamou muito a atenção na primeira cena, que a gente não entende ali o que é, porque você está misturada junto com a terra, né? E com as folhas, né? E aí começa o vídeo, começa a se mexer e a gente entende que tem uma vida ali. E a primeira coisa que você falou, no final você também se veste, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o vídeo foi justamente, nossa, ela está vestida da terra, né? Das folhas, né? E como a minha interpretação, né? Desse vestir é justamente nesse lugar de resgate, né, de busca, né, de identidade, de reconexão, né? Acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, de o que veste nos ativa, né, no sentido de entender o que cobre o nosso corpo, como também uma maneira de não só de contar história, enfim, de referenciar as memórias ancestrais, mas de contar sobre essa identidade. Aí você falou sobre isso agora também, trazendo o final dessa produção, e foi uma coisa que eu pensei muito vendo logo o começo, assim, né? Como é que essas coisas estão ligadas, né? Estão conectadas, né? Acho muito louco. No Candomblé de Angola, a gente tem uma identidade, uma entidade e também uma identidade que se chama Katendê, que é um inquice, né, uma energia. E Katendê é a energia das folhas, né? Assim como o San é para tradição iorubá, né? De Angola a gente chama de Katendê também. Tem diferenças, mas a ideia é a mesma, que é a energia das folhas, né? Essa sabedoria das folhas que são muito presentes nos rituais. E Katendê é vestido por folhas também, então tem essa relação de ser uma energia ligada às folhas e dessa sua indumentária ritual ser toda coberta de folhas. Eu achei uma conexão interessante também. Eu queria aproveitar esse momento e queria que vocês duas pudessem comentar
o aspecto que se evidencia como comum e muito forte na fala de vocês, que é a questão do sagrado. Hannah, você tendo, né, isso como mesmo objeto de estudo, gostaria que você comentasse sobre a relação com o vestir e também sobre essa forma da gente que está também aqui do outro lado, seja na instituição, seja como público, de que maneira a gente pode também tomar conhecimento dessas manifestações e desses processos, uma vez que eles também se dão no âmbito, né, privado e também são saberes que são, né, que vão passando entre as gerações e muito sobre tradições orais também. Queria que você comentasse um pouco disso. Pois é, Érica, foi aquilo assim que eu na verdade, nesse processo de pesquisa, desse lugar da pesquisadora, encontrei muito conversando com a comunidade esse lugar da roupa para os candomblecistas, né, ser algo já sagrado, não só a feitura da roupa, mas essa roupa. O nome da minha pesquisa é o Axé nas Roupas, né? Então eu vou tentando trilhar aí essa energia vital que a gente não vê, mas que está impregnada, né? Que está presente nesse vestir da comunidade. E acho que é muito interessante quando a gente consegue estabelecer conversas respeitosas com as comunidades, né? Então, esse lugar da pesquisa foi um exercício, porque eu, como uma jovem pesquisadora, querendo fazer a pesquisa, já chegava e perguntava para as pessoas, sabe? Não estabelecia conversa, assim. Eu fui, depois, assim, de 1 ano e pouquinho, eu falei, nossa, gente, mas primeiro eu estou numa comunidade oral, né? O tempo dentro de um terreiro de candomblé é outro, então não dá para você chegar e perguntar e beijos, tchau, né? Então, e olha que eu já tinha ali uma proximidade com a comunidade, né? Então, comecei a entender também o tempo da comunidade e como conversar, como estabelecer um contato e como perguntar de maneira respeitosa, como entender esses saberes como outros tipos de saberes diferentes do que eu estava aprendendo na academia e costurando eles também, porque o que eu aprendia na comunidade eu levava para discutir na sala de aula, então já tinha uma mediação ali que eu tinha que dar conta, né? Como trazer o que eu tinha aprendido na comunidade de terreiro para dentro da sala de aula e de entender também esses outros lugares, né, desse vestir que não tem nada a ver com estar ou não na moda, que a gente estava falando aqui, que realmente é muito opressor, né? Mas é uma indumentária que está totalmente ligada a deuses, né? A cosmovisões, a cosmologias, né? Cada coisa ali tem um sentido, tem um significado, tem um porquê de ser uma cor, de não ser outra, né? Cada divindade tem a sua cor ritual. Você tem o branco, que é a cor primordial, né? Que está relacionada a essa energia, que seria a energia aí que organiza boa parte do universo, né? Pensando Oxalá, que é uma entidade velha, né? Uma energia criadora. Então, o branco relacionado a essa criação, enfim. Então, eu fui conectando esses saberes, aprendendo e sabendo também como mediar em outros lugares, né? E entendendo a dimensão da roupa, da indumentária, desse traje litúrgico, para além desse lugar da moda, que é uma moda passageira, né, que está nas revistas, que está nas passarelas. E vou falar uma coisa para vocês, não é que não tenha uma linguagem de moda nos terreiros, porque isso é uma discussão também. Bom, já que é um traje litúrgico, né? Tem toda essa relação com o sagrado, não tem uma moda, né? As pessoas não trocam e trocam, né? Tem ali um tecido que você comprou e sua irmã gostou, então ela já vai ali comprar, sabe onde você foi comprar, né? Então, se tem uma festa que é, por exemplo, para Oxum, que é a deusa das águas doces,
que veste muito amarelo, veste muito dourado, então na festa dela você vê que tem essa predominância de cor, você vê que as mulheres botam um pouco mais de joia, que ela está relacionada a isso também, né? Enfim. Então você tem também esse outro lugar que eu acho que é muito interessante, porque a gente está pensando cultura, né? Que não é uma coisa estática, né? Que também se modifica com o tempo, enfim. Então, sei lá, tem muitas coisas assim que a gente pode puxar, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Zahri, você podia comentar um pouquinho sobre esses códigos dentro da cosmologia Guajajara e mesmo do dia a dia e de como você também vê esses aspectos? Faz a pergunta de novo para eu entender melhor. De que forma também esses aspectos, esses códigos, né, seja do vestir, das cores, ou de um tipo de pintura, ou mesmo da escolha de algum material, de alguma matéria-prima dentro do desenvolvimento da criação de algum traje específico, ou de algum traje usado em alguma situação especial também, como isso acontece dentro da sua cultura? Bom, a gente tem uma festa que chama Wira Ohal, que é uma festa de passagem das meninas e também tem dos meninos, né? A passagem da infância para a vida adulta, é quase como se não tivesse adolescência, sabe? Porque as meninas, quando elas menstruam, que normalmente quando na cidade, quando menstrua é porque virou adolescente, né? Vamos dizer assim. Na aldeia, quando menstrua, é como se fosse já uma possibilidade já para casar, formar família, ter filhos, né? Então, é uma passagem para a vida adulta, não deixa de ser, né? E nessa festa do Virahal, na festa de passagem, né, da festa do moqueado, são usadas as vestimentas, normalmente usam tecidos, alguns, hoje em dia já tem bastante cores, né? Uns usam vermelho, outros usam amarelo, e todas as meninas pintam de genipapo do pescoço até o chão, fica tudo preto, né? Daqui para baixo fica tudo preto do genipapo. E o rosto, ele é pintado com urucum e genipapo, né? Então tem uma característica mais ali ligada a essa ancestralidade que tem a ver com essas pinturas, né? Essas pinturas que têm uma ligação ali direta com, vamos dizer, esse consagrado, né? E hoje em dia a gente já mistura, a gente coloca batom nos lábios e urucum no restante do rosto, né? Algumas colocam urucum, mas usando como se fosse batom, né? É para realçar os lábios. Enfim, e daí os seios ficam de fora, que é super tradicional e natural, né? A gente ficar com os seios de fora, e coloca penugem, que a gente chama de penugem, que é essas penas pequenininhas, branquinhas das aves, né? Geralmente é tirada ali da parte da barriga dos pássaros, né? E coloca por aqui, quase como uma imitação dos pássaros, né? E aí, aqui na frente dos olhos, os olhos são tapados, porque vem até aqui assim, e vem ali em cima, tem um tipo específico de uma pena que é feito, que só aquela pena pode ser usada aqui na frente, que é para tapar os olhos, elas não podem olhar ao redor e nem o que está se vendo, até para uma maneira delas serem guiadas, né? Então, geralmente, vem alguém para estar guiando elas ali. E eu devia ter separado algumas imagens para mostrar. E aí tem essa saia, né, que traz essa mistura. Eu não consigo imaginar o que era usado antes de ter o tecido, né? Enfim, não imagino o que era usado antes. Mas hoje em dia, né, na minha festa de moqueado também foi assim, que era uma saia que vem daqui da cintura
até embaixo, e de cima os 6 de fora. E aí elas ficam isoladas dentro de uma oca, né? Dentro de um espaço ali, que elas, durante uma semana, né? Algumas ficam um tempo maior, e ali dentro elas ficam fazendo, aprendendo a tecer, aprendendo a fazer as bijuterias, né? Mexer com as miçangras, dizer assim, aprendendo a ser uma adulta, enfim, e recebendo ali orações e canções dos mais velhos, né? Dos pajés, dos anciões da aldeia, recebendo também ali as broncas, né? Os ensinamentos dos mais velhos para essa vida adulta. E tem essa roupa, né, essa vestimenta, tanto de tecido, de pena, e essa pintura com genipapo e urucum, né? E o genipapo ele demora em cerca de 15 a 20 dias para sair completamente. O urucum ele já sai, se você lava bem, ele já sai no mesmo momento que ele está sendo lavado, né? Então, é isso. Então, tem essa ligação com a espiritualidade, e a gente come as carnes de caça que são moqueados, né, que geralmente macaco, preá, coati, veado, cutia, né, e elas são defumadas durante uma semana, né, assim, só na fumaça, sem tempero nenhum. E aí elas ficam bem durinhas, a gente vai fazendo algumas parentes fazem paçoca com essa carne moqueada, que gosto muito. E tem essa vontade, você vê que na indumentária, na vestimenta dessas meninas também, traz essa reconexão, né? Também com a natureza, né? Essa, vamos dizer assim, copiar esses animais, né? Colocar pena no peito, né? Esse corpo todo pintado de genipapo, né? E acho uma coisa muito interessante também que é essa cobrir os olhos, né? Para elas não terem acesso a essa visão ampla que a gente tem, né? Uma visão sem nada no rosto, a gente está ali vendo, né? Ou não, ou não. E tem essa coisa que tapa os olhos. Eu acho muito interessante essa ideia de tapar os olhos, principalmente de uma adolescente, né? Que está vindo para essa vida adulta. E aí você começa a entender um pouco mais, né? Esses outros sentidos, né? O que vem além da visão. Eu lembro que eu ficava com os olhos tapados, mas eu ouvia muito mais tudo que estava sendo cantado, tudo que estava sendo falado. E acho que existe ali um certo ensinamento também, né? Através disso, através dessa passagem ali, enfim. Sem dúvida, está muito no território do simbólico, né? E eu acho que a Hannah vai enxergar ou pode também atribuir analogias, né, dentro do que acontece nos terreiros, na roupa dos orixás. Hannah, você pode falar? A Zahri foi falando e eu fui pensando assim, essas conexões, ou não necessariamente são conexões, que óbvio são partimos de lugares diferentes, né, histórias diferentes, mas essa questão de tapar os olhos tem uma parte da indumentária dos orixás ou dos inquices, né, que nós chamamos, que é o adê e o filá, né? Bom, posso falar na minha comunidade, mas em outras também sei que são principalmente usadas por divindades femininas, né? Então, eu havia falado de Oxum, e o Adê significa coroa, né, em Yorubá. E aí tem uma relação que eu estudei um pouco disso também na minha pesquisa, porque eu estudei uma comunidade de candomblé de Angola, então tem uma outra relação, pensando centro-africanos, né, região de Angola, Congo, enfim.
Talvez o candomblé que mais seja conhecido no Brasil seja o candomblé queto, né, chamado queto, que tem essa origem iorubá, né, desenvolvida aqui no Brasil pelos negros iorubá. Mas tem muitas conexões das tradições, né, elas se conversam. E por mais que o AD tenha esse nome, né, iorubá, ele também é usado nos terreiros de Angola, pelo menos no meu. Então, é uma coroa que você tapa, então, coloca nessa cabeça, né, da divindade. Então, dizendo também que essa divindade tem uma relação com uma realeza, porque esse AD, em território africano, pensando principalmente o Benin, tem uma relação também dos reis usarem essa espécie de coroa, né? Então, quando a gente pensa a relação desses deuses africanos em solo brasileiro, também isso vem carregado com uma energia de realeza, essas divindades têm uma relação com essa realeza, né? Pensando o simbólico. E o filar são fios de contas, assim, ou contas, ou búzios, enfim, que pendem do AD, né? Então cobrem esse rosto, esse olhar também da divindade, também trazendo essa referência dos ADs e filás usados pelos reis africanos, né? Pensando essa região da África Ocidental, sobretudo Benin e Nigéria, porque acredita-se então que esse olhar do rei, né, esse olhar da realeza seria tão forte que poderia cegar ali, né, os demais. Então, essa conexão também é vista nos terreiros de candomblé até os dias de hoje. Eu encontrei essas relações, enfim, outras pessoas que pesquisaram candomblé também, como a Patrícia Ricardo, que é uma das primeiras pessoas que estabelece, né, uma relação sobre indumentária de candomblé, também falam disso, né? Óbvio que eu costumo dizer também, quando a gente está falando de indumentária de candomblé, eu acho que é sempre legal, talvez, falar em indumentárias de candomblés, né? Porque, enfim, cada terreiro tem a sua história, tem a sua relação estética, que tá relacionada às suas próprias ancestralidades, às suas matrizes, às suas raízes. Dentro dessa indumentária de candomblé, a gente tem peças, né, enfim, formas, texturas que se repetem em muitos dos terreiros, mas mesmo assim a gente, em cada lugar, em cada território, a gente tem as suas especificidades, né, que estão relacionadas com as histórias, com as ancestralidades, mas tem coisas que se conectam também, né, então... E tudo isso pela oralidade, né? Porque o candomblé é uma religião oral, então não tem ali. Hoje em dia pode até ter, né? Obviamente, caderninho, as pessoas anotando, claro. Mas antigamente não era, né? Era tudo de ouvido, de olho, né? De ouvir do mais velho para o mais novo, né? Esses conhecimentos que são transmitidos com essa relação hierárquica também. A questão de ser o mais velho, que eu acho que talvez se conecte também com cosmologias indígenas múltiplas, né? A relação do ser mais velho, desse mais velho como centro da comunidade. Aqui fora, nesse mundo ocidental, a gente entende as pessoas mais velhas de uma outra maneira, muitas das vezes, né? Então, essa referência e reverência também do que vem antes, de quem veio antes também é bem importante. Zahri, você quer falar desse aspecto também? Eu só queria reforçar aí sobre a oralidade, porque essa cultura do ensinamento através da oralidade é o que mais me ensinou, né? E acredito também que os povos originários têm essa cultura do aprender com a oralidade, né? A gente não tem muito essa técnica do aprendizado através de técnicas, né? Dizer assim, sei lá, uma criança que precisa aprender a pescar. O pai não vai chegar lá e dizer, olha, você tem que usar
o anzol, enfiar assim e fazer isso, e você misturar isso com isso, vai dar nisso, se você jogar assim é melhor, né? Existe, vamos dizer, existe uma técnica, né? Não, acredito que sim, mas não é uma técnica ali vamos dizer, como é que eu posso explicar isso? Sou bem ruim para explicar. Mas, assim, eu entendo que esse pai que vai passar esse conhecimento para o filho, ele não vai dizer assim, joga assim. Ele simplesmente vai dar, faz, né? Ele pega lá aquele objeto e faz. E ali ele aprende, né? A mesma coisa, vamos dizer, com arco e flecha, você vai matar um bicho, né? Um pássaro ali com arco e flecha para poder se alimentar. Enfim, eu lembro que meus irmãos, eu nunca vi meus irmãos ensinarem assim, ensinam através da oralidade, né? Dizer assim, olha, pega, faz, né? Mas não ensina uma técnica exatamente ali para dizer, você tem que puxar assim e fazer assim, né? Tem muito mais como eu posso explicar isso? Nossos ensinamentos, eles têm muito mais a ver com encorajar, desafiar, né? Do que entregar o pão pronto, sei lá, é quase como dizer assim, pega aqui o pão, se vira, faz, né? E na cidade a gente precisa de ter, né? Todo esse conhecimento para aprender a fazer o pão, de onde vem isso, o fermento que precisa daquilo, nananana, né? E os ensinamentos que vêm dos povos originários, eles são muito mais vistos, né? Você olha, vai lá e faz, né? E eu percebo que eu, na cidade, até hoje, eu tenho essa, essa forma de aprendizado, né? Eu vou lá e faço, e aprendo, né? Eu até tenho até dificuldade de, por exemplo, de ficar horas e horas ouvindo um discurso muito longo, ficar numa sala de aula por horas e horas e horas, minha cabeça começa a embaralhar, sabe? Aí chega um momento que eu não consigo mais acompanhar o raciocínio, o meu raciocínio que eu já tinha meio que ali, que pronto, já se desfaz, sabe? Então eu tenho uma certa dificuldade, assim. E a coisa prática ali funciona melhor para eu aprender, né? Às vezes uma palavra funciona melhor do que uma frase, ou olhar uma coisa ou funciona melhor para mim do que ler uma coisa, né? Mas é isso, né? E a gente também vai... E eu entendo também que muitos parentes que vêm das suas aldeias para a cidade encontram essa dificuldade. Tenho certeza que não fui só eu, não sou só eu, né? E seria interessante a gente ficar atento a isso também, até para estar incluindo essas pessoas que têm conhecimentos ancestrais, sagrados, que são diferentes da gente que está na cidade, né? E a gente precisa desses conhecimentos que não são transmitidos através da leitura, através da televisão, dos jornais, da música que a gente cria, né? Existem outras formas e maneiras ali de também que a gente precisa estar ali sempre se reconectando, lembrar sempre disso, que a gente precisa, não vou dizer retroceder, mas voltar-se para o eu primeiro. Eu gosto muito dessa palavra, né? A gente se voltar para o nosso primeiro eu, né? Para a nossa primeira identidade. Independente se a identidade nasceu numa cidade, enfim, seja onde for, dentro de alguma cultura, nasceu em outro país. Mas esse primeiro eu, essa coisa mais genuína da gente, né? Porque a gente está tão mecanizado na cidade e essa civilização impõe isso para a gente, né? E a gente acaba ficando tão cheios de informação que a gente vaza informação, mas a gente está perdendo essa conexão também. Eu vou aqui usar essa palavra com a mãe natureza, né? Voltar para essa nosso ser genuíno, esse nós eu primeiro, né?
E aí a gente estamos somos escravos dessa indústria que criamos, né? Somos escravos dessa indústria que criamos, desse mundo que criamos. Essa pandemia, eu entendo que é um resultado também dessa nossa insistência de querer ser soberano às outras espécies, né? Soberano da mãe da natureza. E, na verdade, a gente não é soberano, a gente não é, né? A gente é um ser super inteligente, mas que a gente precisa mais de sabedoria do que inteligência, né? A gente precisa mais pisar no chão, muito mais do que falar sobre o chão, sentir o chão mais do que falar, né? Enfim, estou falando tudo isso, né? Mas também quero dizer e deixar claro que eu também sou esse ser humano, faço parte dessa civilização, sou colonizada e estou aí nesse processo também de descolonizar, me decolonizar, e eu acredito que a gente não pode perder as nossas maneiras, né, de ser primeiro, para depois a gente construir novas coisas. Porque se a gente só constrói para frente e se desprender do que veio primeiro, a gente vai se tornando cada vez mais robô, mais máquina, mais isso. E a gente vai criando e criando coisas e formas para a gente se livrar das nossas essências, né? A gente não consegue mais calcular coisas, porque nosso cérebro não dá conta. A gente cria uma calculadora para fazer a conta para a gente, porque a calculadora dá conta. Mas aí a gente usa a calculadora e a gente deixa nosso cérebro parado, né? E a gente vai perdendo essa nossa essência também da coisa, de saber contar através do sol, né? Através da lua de madrugada, enfim. Posso falar rapidinho? Eu gosto muito, estou gostando muito de pensar isso, porque acho tão importante quando a Zahri traz essa ideia de que estamos no fluxo, então, né, a gente está nesse processo, né, estamos aí no mundo e estamos nesse processo de descolonização, de descolonizar enfim, todas essas ideias, nosso pensamento, né, com tantos anos enfim, de violência colonial mesmo, né, e a gente está nessa luta, não sei se resgate seria a palavra, mas essa ideia de retorno, né, de volta, enfim, tem um conceito que é um conceito africano do povo Akan, que está ali na região de Gana, Costa do Marfim, que é Sankofa, né? Sankofa é entendido como um pássaro. Aqui é uma leitura de uma afro-brasileira falando de um conceito africano, então também peço uma licença aí para falar, né? Mas Sankofa é um pássaro que possui a sua cabeça virada para trás, nessa referência ao passado, com os pezinhos virados para frente, no sentido de que primeiro que não é errado voltar atrás para a gente pegar algo que tenha ficado no meio do caminho, para a gente seguir em frente. E que no passado a gente tem ali uma infinidade de conhecimentos que são necessários para que no presente a gente pense os futuros possíveis, né? Então, é até um entendimento de tempo, né? Passado, presente e futuro, que não entra nesse lugar cartesiano, né? Desse tempo europeu, enfim, que o passado fica lá atrás, a gente não olha mais, enfim, presente e futuro é o que vem pela frente, mas esses três tempos se conectam e eles só fazem sentido juntos, né? Até a ideia de tempo é espiralar, enfim, né? Tem um outro lugar, né? E eu acho muito rico quando a gente consegue olhar para o passado, entender o passado, revisitar o passado e até se fortalecer nesse eu primeiro, né, Zahri, que você traz, no que vem antes da gente, né, no que criou a gente, enfim, na nossa ancestralidade. Então, eu gosto bastante de pensar o passado. Bom, eu sou uma
historiadora em formação. Então, passado é comigo mesmo, eu gosto de um século XVIII, um século XIX, gosto lá atrás, mas brincadeiras à parte, eu acho que é super importante, né? Quando a gente consegue até entender outras possibilidades de pensar o tempo, né? Ainda mais agora, que é tudo tão para frente, é tudo agora, é tudo rede social, e postou e já era, enfim, aquela coisa toda, pelo menos aqui, para quem vive, né, nessa loucura, que o tempo é esse, né? Então, é bom quando a gente lembra que tem outros tempos e que a gente pode fazer valer deles também, para pensar uma vida melhor, né, digamos assim. Não sei. Sem dúvida, é isso mesmo. E ouvindo a Zahri também falar aqui, eu fui viajando junto com sua fala, Zahri. Eu fui, sei lá, fui entrando junto nesse pensamento e foi muito bonito. Me reconectou com alguns lugares que passam por essa questão do nosso eu mesmo, né, e dessa relação com a natureza, que sem dúvida é algo que a gente na cidade não tem e que de certa forma também nos dá essa soberba que nos faz perder tanto, né, nesse nosso cotidiano que a Hannah mencionou. Hoje, especificamente, aconteceu um episódio muito interessante quando a gente estava no início do dia aqui no museu. Como eu falei, esse projeto ele se desdobra numa exposição que se chama A Memória é uma Invenção, que foi aberta agora no início de setembro. E hoje a gente teve aqui no museu a oportunidade, essa honra de receber um dos artistas da exposição, que é o Sebastião Januário, que é um artista de 82 anos, que não pôde vir na abertura, mas veio hoje ao museu, acompanhado da sobrinha, e o que me conectou com esse momento que a gente está agora é que ele veio muito bonito, ele veio muito arrumado, ele estava com um terno branco, uma gravata listrada de preto e branco, um chapéu, e uma elegância e uma na simplicidade, mas numa elegância. E ele então comentou que ele estava de luto, ele estava usando preto até então, ele perdeu 2 pessoas da família e toda essa condição que a gente está vivendo, ele se sente em luto. E hoje foi o dia que ele então usou o costume branco, né? E ele estava, então, ele iluminou a gente aqui com essa energia, esse axé todo que ele trouxe e essa beleza dessa roupa que ele estava usando, que ele escolheu para vir até aqui hoje. Então, foi algo muito bonito que a roupa que ele estava usando me conectou com a fala que a gente iria ter hoje mais tarde. Isso para introduzir um outro aspecto, e também reforçando a oportunidade também para quem estiver acompanhando a gente aqui presencialmente ou digitalmente, poder mandar suas perguntas, caso queiram. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar, que é do valor afetivo da roupa, ou da peça, ou de um adorno. Então, gostaria que vocês duas pudessem comentar também desse aspecto que não passa necessariamente, né, por essas, não pelo sagrado ou pela diferenciação, mas que trata do afeto, da importância do afeto no que a gente usa, no que nos veste, no que nos ativa. Quem começa? Eu posso começar, já que a gente começou assim nessa ordem, né, Zahri? Eu gosto muito de pensar o afetivo das roupas, porque, bom, a gente escolhe, né? Não à toa a gente escolhe as peças que vão cobrir o nosso corpo, então ele já tem uma relação de gosto, mas que também não é qualquer coisa que a gente vai colocar, né? Então tem um afeto ali por uma história, por uma maneira de comunicar. E quando eu penso nesse lugar afetivo das roupas, eu penso muito nessas roupas, muitas vezes que são passadas de mais velha para mais nova. Eu, por exemplo, tenho uma camisa, que na verdade nem está comigo, está com a minha mãe,
uma camisa dessa minha avó costureira que já está toda comida, assim, por traça, enfim, deve ter uns 30 anos ou mais aquela camisa, assim, uma camisa amarela de bolinhas brancas e pretas, que a gente não usa, mas que está lá guardada porque é uma das poucas peças que a gente tem da minha avó e da memória dela, né? Então, e isso me faz lembrar de outras peças de roupas que eu tive, ou que sei de pessoas amigas que tiveram também, que a roupa está ali fluidíssima, como a minha mãe costuma dizer, está quase saindo andando sozinha, né? E a gente não consegue se desfazer daquela roupa, porque ela tem uma história importante, ou nos foi dada por alguém especial na nossa vida, né? E óbvio que esse sentimento assim pode se manifestar para outros objetos, livros, enfim, outras coisas, mas eu acho que é muito interessante porque a roupa é algo que a gente põe no corpo, e que pega o nosso cheiro, que pega a nossa forma, né? E, enfim, então eu acho que é até mais rico quando a gente consegue entrar nesse campo afetivo das roupas, das peças, das joias, essas joias que são feitas nesses momentos rituais, né, nesses momentos de passagem, que são tão importantes, que nos lembram sobre a nossa identidade, sobre a nossa história, a nossa origem. Talvez o primeiro ambiente, né, em que a gente tenha contato com essa moda, com esse vestir, seja semente da família, né? Então, eu estou com quase 30 anos e durante a minha adolescência eu lembro que eu era muito assim com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito colorida e de estampa, e eu ficava muito assim na adolescência, ai, nossa, mamãe, você tá muito demais, onde é que você vai assim, que não sei o que lá, olha esse sapato, ai, que nada a ver. E hoje eu me visto muito parecida com ela. E é até engraçado, porque ela fala, nossa, Hanaira, você falou tanto das minhas roupas e hoje em dia você tá querendo essa, né, emprestada, que coisa engraçada, né? Ou comprou uma coisa parecida, enfim. Então, eu acho que também essa afetividade, essa memória das roupas passa por esse lugar, né? Da gente até, enfim, repensar o que a gente está usando hoje, que tem a ver com as nossas origens, né? Eu vou reforçar, Hanna, porque quem dera que a gente pudesse se vestir mais por afetividade do que por vaidade, né? A gente é muito vaidoso e esse lugar do afeto, imagina, eu que sou mãe, né? Eu amo sentir meu filho me abraçando, tá agarrado ali comigo, sorrindo para mim. Então, fico pensando, se meu filho fosse um objeto, eu não ia querer largar dele, sabe? E porque é tão gostoso, ele me traz uma sensação tão boa, eu me sinto tão segura com ele e me sinto tão poderosa, sabe? Então, quem dera que a gente pudesse se apegar a esses objetos, essas vestimentas, joias, né? Que eu pudesse colocar esse brinco e pudesse me sentir essa sensação que eu sinto com o meu filho, por exemplo, ao invés de me sentir só bonita, né? Porque eu me visto para me sentir bonita, para mostrar que estou bonita, porque o olhar das pessoas me traz esse sentimento, né? De me sentir melhor, de me sentir pertencente, me sentir amada pela sociedade. E eu acho que eu sinto falta, e agora a Hannah falando aí sobre esse afeto, né, esse apego a uma roupa específica, eu acho que a gente está precisando mais disso e, e se desapegar mais da nossa vaidade mesmo, né? Não que seja ruim a vaidade, mas esse excesso de vaidade a gente se perde nela, né? E agora me fez eu pensar, né? Eu acho que eu não tenho uma roupa que eu vista assim mais por afeto. Vou pensar se as roupas que eu visto mais por afeto são as roupas que eu visto para dormir.
as que eu me sinto mais confortável, mas eu morreria de vergonha de usar ela para sair na rua, né? Então, engraçado isso, né? E me dá uma dó também ao mesmo tempo, porque realmente a gente não se veste tanto por afeto, é mais por vaidade, para se sentir aceita, né? Se sentir amada pela sociedade. Mas você falou, por exemplo, dos seus brincos, né, feito pelas mulheres Guajajara. Quando você... Primeiro que eu entendo isso como joia, né, porque, enfim, acho que a feitura, o significado, enfim, acho que extrapola, né, em lugar só desse adorno, enfim, acho que tem um significado. E aí, óbvio, né, eu assim de fora olhando, falo, ai, que brinco lindo, né, não entendo, não sei de onde vem. Aí quando você fala que vem, que foi feito por mulheres que fazem parte da sua comunidade, enfim. E aí você percebe toda a história que tem por trás de uma joia, por trás de um brinco, né? E sim, para te deixar bonita e belíssima como você é, mas que conta uma história, né? Que traz a história do seu povo. Você traz a história do seu povo no seu corpo, né? Então, enfim, eu acho isso muito bonito. E eu acho que a gente tem que ir muito por aí também. Eu sou uma pessoa que tem um aquário no mapa aí, então eu sou meio rebelde no sentido de modas, então não estou mais ligando para isso, sabe? E hoje em dia eu procuro me vestir assim da forma que eu me sinto confortável. Então, quando você fala da roupa do pijama, para mim é super isso. Se eu pudesse, eu me vestiria de pijama, porque é isso, né? Uma roupa que nos dá conforto, enfim, né? Eu acho que a gente poderia pensar mais essas possibilidades da gente se sentir melhor no que a gente veste, no nosso corpo. Enfim, tem várias questões problemáticas aí que a gente enfrenta, mas a roupa poderia assumir esse lugar também. Eu sou uma pessoa esperançosa, tenho esperança que a gente possa entender se vestir essa roupa num outro lugar, né? Eu acho que você devia sair é aquilo que eu estava falando mais no começo, né? Acho que agora que a gente começou a quebrar essas estruturas aí da moda, né? Da ditadura da moda, acho que pode ser sim usar o que a gente tem vontade. E sobre isso eu queria que vocês aproveitar essa deixa de vocês para falar um pouquinho sobre apropriação cultural, então. Nesse lugar, por exemplo, a Zahri estava falando do brinco, você estava falando das suas roupas coloridas. Antes de passar para a pergunta aqui da Juliana Pereira, na sequência, antes, é só para a gente não perder essa deixa mesmo. Esse é aquele assunto, né, babado, que a gente... Ai, sempre dá questão. Eu estava comentando, assim, nos bastidores, que eu sou professora de História da Moda, então eu tenho um percurso, né, que eu vou passando, pensando presença negra no Brasil, que é o meu tema de vida, enfim. E aí os alunos, as alunas, elas ficam, mas professora, quando é que a gente vai falar de apropriação cultural? E, enfim, como é que a gente pode falar sobre isso? E eu já tive muitas ideias assim diferentes sobre o tema. Hoje eu acho que, enfim, acho que cada lugar, a gente pode partir de um lugar diferente, né? Então, eu estava lendo o Pai Rodney. Ele é antropólogo também, né? Doutor em antropologia e pai de santo, Babalorixá, e escreveu um livro sobre apropriação cultural, que foi editado e publicado pela coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né? Ele é pai de santo dela e um pensador. E ele explica um pouco para a gente essas dinâmicas, pensando, acho que principalmente desse lugar das culturas negras e como essas culturas são apropriadas e hoje em dia como lidar com isso, né? Então acho que tem um lugar assim, pelo menos dessas minhas experiências com apropriação cultural, que eu acho que eu tive muito contato naquela velha polêmica se, por exemplo, mulheres brancas poderiam ou deveriam não usar turbantes, né?
E eu lembro que, por exemplo, quando a gente frequenta um terreiro de candomblé, existem pessoas brancas também, né, que são ali adeptas e fazem parte da comunidade. As mulheres brancas dentro de um terreiro de candomblé, elas precisam usar o turbante também, porque o turbante é uma parte fundamental da indumentária litúrgica, e aquelas mulheres, mesmo brancas, não sendo negras, né, elas estão dentro daquela comunidade, fazendo parte da comunidade, portanto, precisam seguir aquela liturgia, né? Então, a partir desse lugar, desse pensamento que eu desenvolvi também estudando, eu parei para pensar que talvez essa discussão de quem deve ou não, para mim, talvez não faça tanto sentido. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é, por exemplo, nesse sentido do candomblé, mulheres brancas estão usando uma parte do vestir que foi introduzido no Brasil por mulheres negras. Então, eu gosto de chamar a atenção para quem introduziu aquela peça, para aquele costume, para aquela comunidade, lembrar a origem daquilo, né? Lembrar desse protagonismo que é de mulheres negras, que são as mulheres que são fundamentais para a gente pensar a candomblé no Brasil, né? Outra coisa, tem uma relação também do capital, né, de quem ganha, pensando no mercado de moda, a gente passa bastante por isso, a gente sabe bastante de casos, né, de marcas que vão lá e se apropriam de estéticas de comunidades pequenas e lançam seus produtos super caros e nada, a comunidade de origem não tem esse retorno, né? Então enfim, acho que as discussões podem nesse lugar de questionar esse mercado que passa como um trator em cima de comunidades pequenas, que tem estéticas lindas e ricas e que originam muitas dessas modas que a gente vê aí nos shoppings e passarelas. Então, sempre entender a origem, né? E quando as pessoas me perguntam ainda sobre usar ou não turbante, eu acho que tem toda uma relação de entender esse protagonismo, por exemplo, fazendo um exemplo claro aqui, né? E de referenciar, né? Reverenciar as pessoas que criaram essas estéticas, entender o significado disso que você escolhe, colocar no seu corpo de uma outra cultura, por que essa outra comunidade usa isso, de onde vem. Então, hoje em dia eu consigo pensar a apropriação cultural assim, eu não tenho uma resposta sobre o que é ou não, enfim, tem várias discussões, por exemplo, eu li um texto eu esqueci o nome dela, eu sempre uso nas minhas aulas, ela é uma mulher africana que mora em Londres, não sei se mora ainda, mas na época morava, e ela estava questionando outras pessoas negras que vão no Afropunk, que é um festival de cultura negra, né? Acontece em Londres, África do Sul, enfim, Nova York, Paris, e muitas pessoas negras nesse festival, um festival de cultura negra, enfim, e você tem um código, eles têm estéticas, e muitas dessas pessoas negras também em diáspora, portanto, não nascidas no continente africano, se valem ali de estéticas, às vezes pinturas, às vezes adornos, que essa moça estava questionando, ela falando, gente, tem coisa que vocês estão usando para assistir um show de rock que a gente usa num ritual fúnebre, sabe? Então, mas ao mesmo tempo essas pessoas também estão ali num sentido de busca, né? Então tem uma relação muito complicada e acho que delicada, não tanto complicada, mas delicada, que envolve muitos pontos de vista, pensando essa diáspora negra, né? Da qual eu faço parte. Então, também fico... A Vanessa Iana, que é uma pesquisadora aqui de São Paulo, ela pesquisa têxteis africanos no Brasil, ela fez um texto, nessa época também que essa moça fez esse outro texto, questionando, mas será que eu estou, então, me apropriando de uma cultura que é minha, já que eu sou uma mulher negra em diáspora, né? Nessa tentativa de conexão com estéticas africanas? Então, tem toda... Enfim, essa tensão que a gente pode pensar e não explorar, e na verdade explorar muito essa ideia e não esgotar, né, essa conversa.
Acho que eu falei, não falei nada, né? Mas enfim, eu acho que tem muito a ver com isso também, da gente pensar muitas possibilidades para esse assunto, sabe? Apropriação cultural. Também não tenho uma resposta para isso, mas algumas coisas me chamam a atenção assim nesse tema, né? Porque vivemos num país completamente miscigenado, e o Brasil é o resultado dessa mistura, né, de culturas, de povos, de línguas, de identidades, enfim. Então, há uma brecha muito maior para que essa apropriação cultural aconteça, né? Então, o que me chama a atenção, né, pensando nos povos originários, nos povos indígenas, é que tudo bem se estão usando artefatos, sei lá, brincos, imagina isso, né? Olha que beleza. Se não tivesse vindo para a cidade, talvez não teria se tornado algo tão, né, eu usei essa palavra aqui, né, refinado, assim, não teria criado essa camada, né, essa coisa tão difícil explicar e dar uma palavra para isso. Mas eu vejo que a cidade, né, vamos dizer assim, quem entende mais da moda, vamos dizer assim, que tem mais apropriação para falar da moda, né? Quem estudou mais, essas pessoas também estão buscando ali outras culturas, né, diferentes, para poder trazer mais camadas e também até para desconstruir um pouco essa moda que foi criada, né? Então, vai lá buscar coisas que estão fora para também desconstruir essa coisa que está tão ali moldada, pensada na cultura eurocêntrica, né? Enfim, colonial. Por outro lado, eu acho que nós indígenas, né, vamos dizer assim, voltando ao assunto, que nós indígenas também estamos nos apropriando de uma cultura que não é a da gente, né? A gente usa bastante tecnologia, né? A gente também trouxe esse refinamento, aí vai eu falar, esse refinamento de fora para dar uma outra camada para os nossos artesanatos, as nossas artes, nossas joias, né, as nossas vestimentas, como eu falei, que hoje em dia usamos tecidos, né, para saias, que faz uma mistura ali, né, e que há uma beleza nisso, né, a gente também está trazendo essas coisas de fora para dentro das nossas vestimentas. Então, onde que eu acho, tá, aqui na minha pura ignorância, onde é que eu acho que entra a apropriação cultural, né? Eu acho que existe algumas coisas, por exemplo, vamos supor a festa do Muquiado do povo Teterrara, né, que é o meu povo, dos Guajajara. Vamos lá, a festa do Muquiado, existe um certo canto que é sagrado. Eu não tenho porquê ou alguém que não é indígena, que não viveu na aldeia, que não teve essa ligação direto com a aldeia, cantar essa música sagrada, sei lá, dentro de uma balada, ou que seja para as redes sociais, para ganhar likes, né? Estou dando um exemplo mais chulé aí, mas para ficar mais evidente. Aí eu acho que é apropriação cultural, que é quando você usa algo para autobenefício. Isso eu acredito que é apropriação cultural, né? Mas você usar de um objeto, por exemplo, que é da cultura indígena, que hoje em dia os indígenas também têm como meio de sobrevivência vender seus artesanatos, vender as suas artes, eu não acho que é apropriação cultural. Fazer uma foto, por exemplo, com um cocá, eu não acho que é apropriação cultural, né? Estou falando ali uma pessoa que não é indígena, né? E tudo. Mas quando essa pessoa tira essa foto para benefício próprio,
né? Aí eu já acho que é apropriação cultural. A pessoa se apropria daquilo para auto-benefício, né? Mas, enfim, mas é um tema muito complexo, eu também não tenho resposta, eu também estou aprendendo. Tudo que estou falando aqui são coisas que eu acho, que eu penso, que eu acredito, mas estamos aí no meio de construções. O que é verdade, o que é mentira, né? O que eu acredito que é sagrado, outra pessoa não vai achar que é sagrado, e daí vai, né? Enfim, mas hoje em dia, por exemplo, eu, Zahri Guajajara, indígena, filha de uma mulher pajé e que herdou toda essa ancestralidade e espiritualidade da mãe, eu uso muitos cantos sagrados nos meus trabalhos, né? Mas eu não uso os cantos sagrados que a minha mãe, sei lá, usava para curar uma pessoa, né? Mas eu faço um novo canto sagrado, né? Pensando nisso e curar através da minha arte, né? A minha mãe curava cantando ali, rezando na pessoa, né? Entoando esses cantos, enfim, e trazia todos os maíras, né? Que são os nossos deuses, a gente chama de maíras. Então, hoje em dia, eu trago todo esse sagrado através... Eu sou uma pessoa que uso muito canto também como forma de cura, e todos os meus trabalhos têm cantos, né? E eu uso muito o canto como ato de cura. E se é para curar, é sagrado para mim, né? Tem que ser sagrado. Então, é um assunto realmente muito delicado e eu não tenho certeza de nada. Quem sou eu para ter certeza de alguma coisa? Celina, obrigada. Olha, a gente está fazendo o final, mas a gente tem espaço aqui para uma pergunta, a da Juliana Pereira, como eu havia mencionado, então, para a Hannah. Juliana diz que é uma pesquisadora recente no campo da antropologia e está pesquisando um acervo específico de uma sambista para refletir a memória afro-brasileira e suas facetas no material e no imaterial. Ela se preocupa em como criar pontes para democratizar esse estudo e pergunta como fazer o fluxo inverso para contribuir no fortalecimento da identidade de um grupo social. Ai, Juliana, obrigada pela pergunta, prazer te conhecer. Essa pergunta é que não quer calar. Acho que a gente que trabalha com comunidades, com histórias que foram subalternizadas, enfim, né, que tem toda essa relação de violência, é bem complicado, né? Eu acho que o que eu posso contribuir é, de novo, reiterando essa ideia de mediação e de troca, né, com a comunidade estudada e com o ambiente acadêmico, né, esse lugar onde a gente vai compartilhar o que a gente tem aprendido nessas comunidades, né? Então, acho que, primeiro de tudo, é pensar esse lugar, né, dessa comunidade, onde ela está inserida, como é que ela funciona, enfim, acho que você, com o olhar de antropóloga, vai conseguir fazer isso muito bem. A gente tem repensado, não sou do campo da antropologia, mas sei que tem essa possibilidade de repensar esses lugares dessas antropologias que foram feitas até então, e como pensar isso de uma maneira que seja, né, um estudo que seja feito com respeito à comunidade, enfim. Então, eu acho que o caminho inverso é justamente entender esse lugar do saber e dessas formas de saber, né, essas formas de conhecimento da comunidade estudada, de uma comunidade de samba, enfim, e entender a memória dessa mulher sambista e tentar trazer um pouco dessa memória que já vai passar pelos seus olhos para esse campo acadêmico, né? Então, óbvio que vai ter muito seu ali, vai ter muito das metodologias de antropologia que a gente sabe que são muitas e são específicas, né? Mas eu acho que é entender também que a gente que faz pesquisa é gente de carne e osso, né? Que a gente tem também as nossas origens, os nossos olhares, então estar atenta a isso e fazer essa mediação de uma forma respeitosa,
chamando para perto a sua comunidade, a memória, enfim, os familiares dessa sambista. Acho que sempre falar desse lugar de salvaguarda, né? Que, primeiro, né, pensar uma mulher sambista, né, o que significa isso, e trazendo esses conhecimentos e fazendo essa mediação. Acho que você é um canal, né? Acho que você é uma ponte para a conexão desses saberes, né? Então, acho que fazer isso de uma maneira respeitosa, assim. Mas é uma coisa também que essa vida de pesquisadora, a gente vai aprendendo, assim, os caminhos, né, por onde pisar. Então, enfim, cada comunidade estudada, enfim, cada pessoa tem a sua forma, né, de fazer. Mas eu acho que é entender esse lugar de mediadora que talvez você tenha, né? A mesma coisa que eu entendi quando eu terminei minha pesquisa, enfim, de apresentar esses campos, né? De fazer essa, essa mediação nesse lugar, né? E entendendo os limites de contar essa história. Acho que é isso. Obrigada pela sua resposta, Hanna. Uma pergunta do Renan Vitor, que eu vou passar para Zahri, e acho que então a gente pode... Renan faz a pergunta para nós três, mas eu acho que é uma pergunta muito comprida, que seria, acho que o tema de um outro encontro, que Renan quer saber como a gente imagina o vestir no futuro, pensando que nos últimos anos a sociedade vem tendo voz. Vou deixar para Zahri como seria esse vestir no futuro na sua visão. Difícil, viu? Pensar, porque é futuro, né? Então, o que eu posso falar é realmente imaginar a partir do que a gente tem agora no presente e o que a gente teve no passado, né? Então, no passado, esses povos que quase não tinham uma vestimenta ali de, vamos dizer assim, que tapa o corpo, né? Acredito que de alguma maneira já devia ter algum vestimento, porque o frio sempre existiu, né? Então precisa se vestir de alguma coisa, né? Se cobrir com alguma coisa, né? Então, com a chegada, né, dessa cultura de fora e trazendo essas roupas, essas vestimentas que agora a gente usa, né? Alguns usam de maneira jamais, né, igual que na cidade, outros usam tecido, refaz, tem os parentes os parentes Canela lá que são lá do Maranhão também. As mulheres só usam tecidos, né? Elas não usam assim, roupa como, né, aqui, como a gente, mas elas compram tecidos e amarram aqui, aí faz como um vestido, ou então com os seios de fora, faz aquela saiona, né? Então, cada um vai tendo o seu jeito, vai se adaptando ali do seu jeito, né? Enfim. Então, o que eu acredito, o meu medo eu não sei o que vai ser no futuro, mas o meu medo é que no futuro não reste nada dessa vestimenta primeira, né? Como estava falando aqui do eu primeiro, né? Do que tinha lá do início, né? Que essa essência se perca completamente, né? Porque tudo beira para que a gente se perca, né? A gente abandone essas nossas tradições, né? Principalmente na vestimenta, né? Que é uma das nossas grandes características como povos originários desse país, né? Então, fico imaginando que daqui no futuro vai ser completamente triste, horrível, sufocante, porque agora temos máscara, a gente se cobre até o pescoço, agora tem que cobrir a boca, depois os olhos, o que vai nos restar, né? Se antes a gente era despido, hoje a gente está completamente vestido, né? Eu fico eu fico com medo, né, do que vai restar, e principalmente desses povos originários que têm como característica essa vestimenta que nos diferencia, né?
Obrigada, Zahri. Ana, você quer responder e fazer suas considerações finais? Essa pergunta do Renan é também o que a gente quer saber do futuro, né? A gente sempre querendo saber. Olha, eu gostaria de ser mais otimista, né? De achar então que aqui a gente vai conseguir manter as tradições, né? A gente vai conseguir voltar para as nossas origens, sejam elas quais forem, né? Mas tem também um lado aí de negativo no sentido de ter medo. Acho que pensando mundo, né, pensando o planeta, né, e pensando conhecendo e pensando o mercado de moda, como eu conheço, fico com medo da gente acabar com tudo, porque, por exemplo, a indústria de jeans é péssima, né, enfim, água sendo poluída, então eu quero ser muito otimista e de achar que a gente vai encontrar formas mais sustentáveis de produzir o que a gente veste, sustentáveis no sentido de cuidar do planeta e de sustentabilidade no sentido de convívio, né, de trabalhos que sejam justos, né, então uma sustentabilidade também de trabalho, de tratamento de pessoas, mas tenho medo. Então, enfim, não sei, também não sei. Mas espero que a gente consiga reverter o jogo, até porque se a gente não conseguir, para gerações futuras vai ser bem complicado. Então, fica como uma responsa também nossa da gente, né, pegar e fazer o caminho que a gente quer. Sem dúvida. Zahri, você quer... E agradecer, desculpa, gente, obrigada por tudo. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo, muito bom conversar com vocês. Bom, para finalizar, eu também só agradecer mesmo por essa conversa tão maravilhosa e por me trazer esses questionamentos também que a gente não costuma, né, de fazer assim. A gente anda tão louco aí, tão máquina, né, que a gente acaba não se permitindo fazer esses questionamentos porque a gente precisa cumprir horários, né? Para, enfim, para se manter viva, é bizarro isso, né? Mas, enfim, é isso. Então, eu só tenho mais a que agradecer, conhecer vocês aí. Eu não estou vendo o rostinho de vocês, né? Ana, maravilhosa. Érica, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aí também, por detrás das câmeras, né? Eu agradeço muito mesmo. Estou muito feliz, assim, honrada de estar aqui nesse papo tão gostoso. Eu estava com um pouco de receio quando eu entrei. Eu falei, caramba, é um assunto que eu não que eu vou falar. Mas que bom, estou me sentindo aliviada e feliz agora. Obrigada, gente. Que bom, eu agradeço muito, Zahri, muito obrigada. Você foi perfeita, muito inspiradora. Hannah também trouxe para a gente muito do que eu tinha pedido, né, de poder dividir esses saberes que a gente precisa tanto conhecer. Foi uma oportunidade pessoalmente muito incrível de passar aqui essas 2 horas que voaram aqui. Também agradecer em nome do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro a presença de todo mundo e também do Centro Cultural Vale Maranhão, mandar um abraço muito afetuoso também para o querido Gabriel Gutierrez, que todas as participações dele também está muito bem vestidíssima, e isso é importante sim, né? A gente se comunica também pelo que a gente ativa e o que a gente veste. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Um beijo.